Where were you? Let's say on sort of a spiritual trip. Dizem que o crime não compensa, já outros dizem que isso só é verdade quando você não consegue escapar. Não nos entenda mal, o Se Liga não está encorajando o nosso público para entrar na vida do crime. Montar o plano perfeito não é algo fácil assim, especialmente para aqueles que acabam se perdendo em La Casa de Papel. Então vamos dar uma olhada em tudo que já rolou e ver como todas essas pecinhas e peções também se encaixam. Então vamos nessa! La Casa de Papel é o nome em espanhol para a Casa da Moeda, mas isso não importa aqui. Até porque tem muitos outros motivos para você ficar até assustado enquanto descobre onde acontecem esses super roubos. E agora é a hora de você descobrir. A série se passa em Madrid, Espanha, onde o misterioso professor recruta 8 pessoas que ganham nomes de cidades como codinome para executar o plano. Foi um toque até que peculiar, bem interessante. A ideia é conseguir entrar na Casa da Moeda da Espanha para no fim chegar na fase que tem o lucro, o din-din. E o lucro aqui é tipo 2,4 bilhões de euros, que vale quase 14 bilhões de reais, que é mais que 2 vezes a fortuna do Silvio Santos. Essa é a maneira mais fácil de explicar o que o potencial do lucro aqui é gigantesco, mas os riscos também são gigantescos. Depois disso, o grupo fica de olho no Banco da Espanha, onde planejam encontrar uma situação parecida e também um lucro gigantesco. A série La Casa de Papel pode até ser confusa porque não é feita da forma mais tradicional. A ideia inicial era ser uma série mais curtinha, que teria 2 partes com um total de 15 episódios para serem exibidos na Antena 3, uma TV espanhola. Mas depois que a Netflix conseguiu os direitos, as coisas mudaram e eles fizeram mais 22 episódios mais curtos para o mundo. Então, por ser um sucesso, eles colocaram mais uma temporada em 2 partes. Em resumo, tem a temporada 1 com as partes 1 e 2 e tem a temporada 2 com as partes 3 e 4. Bom, agora que todos sabemos o formato e a premissa da série, vamos focar nos pequenos detalhes. A temporada 1 começa com o professor salvando Úrsula Corbero, a Tóquio, de uma emboscada. O plano dele é ter 8 capangas com nome de cidade, e não é só porque ele ama geografia não. A ideia é que todos possam se manter em segredo para que possam se distanciar um do outro quando acabar a tarefa. Nenhum dos ladrões pode dar informações pessoais ou se apegar a nenhum outro. Dá pra você imaginar o quão rápido essa regra foi quebrada. Para começar, temos Tóquio, Moscou interpretado por Paco Tur, Pedro Alonso é Berlim, Nairobi é Alba Flores, Rio por Miguel Hernan, Denver é Jamie Laurent, Helsinki é Darko Peric e Oslo é Garcia Ruiz. De acordo com o criador, você está certo em achar que o professor é muito nerd. Quem queria que o personagem Sérgio Marquina fosse real com uma mente capaz de bolar planos incríveis com muitos detalhes, e pelo visto ele não queria tirar esse brilho ao indicar que ele fazia mais coisas do que só estudos. Que nem a equipe do professor, eles são pessoas decentes, pelo que parece, já que todos concordaram com a regra que não machucariam ninguém que cruzasse seus caminhos durante a execução do crime. De novo, outra regra que parece simples, mas bem difícil de seguir na prática. Diferente do grupo, o professor não parece ter antecedentes criminais nas costas, o que faz sua animação por roubar ser bem surpreendente. Porém, acabamos descobrindo que o pai de Sérgio contava pra eles histórias sobre os roubos irados de filmes antigos. Isso pegou no Sérgio, mas quando seu pai se foi na rua do banco, ele aprendeu que esses filmes eram crimes reais que seu pai cometeu. Quando ele estava vivo, seu pai falava bonito sobre um último roubo grande que ele queria fazer. Porque esse plano era tão bom, você não tinha que roubar de uma pessoa e não machucaria ninguém durante o crime em si. Basicamente, ele não era muito Robin Hood, mas mostra que até que existe uma honra entre os ladrões por aí, ou algo assim. Um ponto interessante aqui de todo o plano é que não é sobre pegar o dinheiro, mas fazer dinheiro. O plano é entrar dentro do banco, imprimir o dinheiro e cair fora de lá. Moscou é encarregado de cavar um túnel para eles fugirem, com a ajuda de seu filho Denver. Nairobi foi chamada por causa de sua habilidade de falsificação, e o Oslo e o Helsinki são os músculos do grupo. Berlim é, na verdade, irmão do professor e atua como líder do grupo assim que eles entram no banco. E aí tem a Tóquio, que é meio que maluquete, mas acredita no professor e no plano. A primeira temporada mostra entre o roubo de verdade e os 5 meses que o grupo ficou planejando e se preparando lá. O time fica com 67 reféns como parte do plano, mas você imagina, as coisas não são exatamente como o professor imaginou. Lembra da regra de relacionamentos? Bem, Tóquio e Rio ficam juntos, que é levemente melhor que o fato de Denver se envolver com a refém Mônica Gastambini. E aí entra a pobre inspetora Raquel Murilo, e se envolve com o professor sem perceber que ele era o mestre
mestre por trás do esquema que ela queria derrubar. Nem precisa dizer, os reféns lutam contra isso. A primeira vítima foi Oslo, que foi atingido na cabeça e ficou em estado vegetativo até que Helsinki desse o golpe de misericórdia. Berlim se sacrificou para seus amigos ladrões fugirem, já que foi revelado que ele tinha uma doença degenerativa e não tinha muito tempo de vida. E Moscou perdeu a vida depois de ser atingido pela polícia. No fim, 3 ladrões se foram. Raquel descobriu a verdade sobre o professor, mas mesmo assim o crime foi um grande sucesso, já que eles saíram com a grana. Muita grana. Ou pelo menos parte. Eles fugiram com tipo 1 bilhão de euros, um pouco menos que a fortuna do Silvio Santos. Sim, é muita grana. A segunda temporada tem as partes 3 e 4 de La Casa de Papel e se passa 2 ou 3 anos depois do que aconteceu na Casa da Moeda da Espanha. A primeira temporada era cheia de flashbacks, mas a segunda levou isso para um outro nível, que até alguns fãs ficaram confusos. Tipo, por que Berlim estava vivo e bem, sendo que deveria ter morrido 2 vezes até agora ali dentro da série? Bem, a resposta é que esses flashbacks aí se passam um pouco antes do roubo, e ali naquela hora o Berlim estava bem vivinho da Silva. Na parte 3, descobrimos que Berlim e o professor trabalhavam em outro roubo. Pelo visto, estavam bem confiantes sobre como tudo ia funcionar perfeitamente. O plano foi inventado também pelo Palermo, antes dos acontecimentos da segunda temporada. Basicamente, parte do que você vê lá que não é golpe no banco, aconteceu antes. Tóquio e Rio estavam curtindo juntos antes dele ser capturado pela Interpol. Então ela liga para o professor para tentar salvar ele. Agora com Palermo, o time tem Marcelis, que é o ator Lika Peros, e Bogotá, que é o ator Hovik Keutkerian. A ideia é que se seguirem com o plano de Berlim, isso ia forçar a Interpol a entregar Rio. E dessa vez eles tinham a Raquel, que agora se chama Lisboa. O professor abraça a velha ideia de que você tem que gastar grana para fazer grana, e joga dinheiro pelo céu com aviões e usa esse plano como uma distração para conseguir entrar no banco. Dessa vez não é só o público torcendo para os criminosos, mas o público geral protestando contra a prisão de Rio, sem ele ter um julgamento justo. O professor e Lisboa conseguem Rio de volta, enquanto o resto do grupo foca os esforços no ouro. Uma missão que, pra ser sincero, precisa de muito esforço. No fim, eles conseguem trazer Rio de volta, negociando a liberação de 40 reféns e o envio de uma equipe para arrombar o banco que haviam conquistado. Descobrimos mais sobre o passado de Nairobi e descobrimos que o professor é pai de seu filho por inseminação artificial. Isso é muito doido. Você sabe, o filho que foi tirado dela por seu envolvimento com o crime. Infelizmente para a pobre Nairobi, ela termina sendo atingida pela polícia e depois morta por Gandia, um refém e antigo chefe de segurança do banco. O professor faz um ato anti-polícia, contando tudo sobre como Rio foi mantido preso, e deixa o público geral irritado demais, especialmente quando ele vaza o fato sobre como Lisboa está sendo detida e sendo tratada. Ele falou muita coisa, cara. As boas novas pros nossos, bem, não heróis, mas vocês entenderam, pros personagens, é que eles conseguem soltar a Lisboa. Mas a má notícia é que a inspetora Alicia Sierra, que foi demitida na parte 4, acaba se encontrando com o professor, sem nenhuma ajuda, e vemos ela conseguir vantagens sobre ele no final. Ou pelo menos é isso que parece. Nos créditos depois do episódio, escutamos Sierra cantando Bella Ciao, uma música ligada ao professor e seus criminosos. Isso é ela cantando vitória ou um sinal de que vai ajudar? Já dá pra dizer que a segunda temporada de La Casa de Papel aumentou o caos, e deixou vários ganchos, uns mistérios. É normal, todo mundo quer uma 5ª temporada, mas nada oficial foi divulgado até agora. Mas não desista. De acordo com Alex Pina, criador de La Casa de Papel, ele já está conversando e com a esperança de que vai acontecer sim. Jesus Comenar, diretor, também disse que vai ter uma 5ª temporada, mas sem muitos detalhes. Mesmo sem informações de dentro do show, parece meio doido até pensar que a Netflix não ia querer dar a 5ª temporada pros fãs. A série é um sucesso tão grande que tem até um documentário chamado La Casa de Papel, O Fenômeno, que também veio a ser um sucesso. Enfim, o show é, como o documentário mostra, um fenômeno que quase não conseguiu chegar na Netflix. E foi por pouco que ela entrou, hein? Lá, quando passava na Antena 3, a audiência caiu e os produtores achavam que ela seria cancelada, mas a Netflix apareceu e salvou o dia. A 4ª parte saiu em 3 de abril de 2020, mas a continuação deve atrasar por causa da pandemia do Covid-19. E tudo mais também. Mas podemos ficar torcendo, já que os caras por trás de La Casa de Papel parecem confiantes que o show vai continuar de onde pararam.
O que você espera que o futuro traga para a 5ª temporada de La Casa de Papel? Diz pra gente o que você acha que vai rolar nos comentários e não se esqueça de se inscrever para receber mais e mais vídeos feitos com amor aqui no Se Liga. Por gentileza, deixe o seu like. Obrigado por acompanhar e até a próxima!